Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, já perceberam, diferente. Eu estou aqui com o André Kupfer, ele é Senior Manager Sales Engineering Latam da Houston Networks, e com o Alex Rodrigues, que ele é Deputy Director for Business Development, também da Houston Network. O assunto é segurança, vocês já sabem, claro. Quem nos vê sabe que isso é um assunto bem recorrente no meu canal e importante. Obrigado pela participação de vocês e a gente poder ter essa conversa. Obrigado. Então, mais uma vez, eu sou o André Kupfer e eu tenho aí a nobre missão de capitanear os esforços de engenharia de vendas, tanto no Brasil como também estendido à América Latina. E o Alex vai conversar conosco em espanhol. Não tem problema, nosso pessoal vai entender. Obrigado pela sua participação também. Obrigado a você. Alex, eu queria começar com você. Você nos fizesse uma breve apresentação da Houston, né? Para dar um contexto para a gente seguir na nossa conversa. Aliás, já conversei 3 vezes com a Houston, vou colocar na edição do vídeo um atalho aqui no canto da tela para quem quiser assistir as outras 3 entrevistas. Tem 3 vídeos, tem playlist no Papo Fácil, então já tem um playlist das conversas com a Houston. Então, por favor, faz uma breve apresentação. Houston es una empresa líder en la ciberseguridad. Llevamos 16 años en la industria, fundada por personas visionarias de cómo pasar de lo que fue un firewall tradicional a ahora poder tener seguridad en la nube. Hemos ido creciendo en el mercado global en los últimos años con una operación muy importante en Asia, donde en estos últimos 16 años hemos desarrollado inteligencia artificial en nuestros algoritmos de seguridad para ofrecerle a la industria, al mercado, elementos y soluciones de múltiples capas para proteger con las vulnerabilidades en las redes. E houve uma evolução muito sensível, tanto no que diz respeito a dispositivos, hardware e software em segurança, e a Houston vem acompanhando isso. Sí, efectivamente la necesidad de proteger ha evolucionado de tú tener un hardware, un firewall, ahora tener un software muy sofisticado que pueda correr en ambientes virtuales o en la nube. Entonces es importantísimo poder ofrecer las múltiples capas de las distintas maneras de conectarse e cruzar data de um ambiente a outro. Bom, para a gente seguir aqui na nossa conversa, eu queria entender esse mercado de cibersegurança. A impressão que eu tenho, olhando de fora, é que ele se transformou muito nos últimos 5, 10 anos, né? Então, qual é a visão de vocês em relação a isso e como que a Houston também se adaptou a esse mercado tão dinâmico? Eu acredito que nesses últimos 5, 10 anos aconteceu alguma coisa que a gente vê também em outros países, mas realmente no Brasil a gente tem aí players consolidados, a gente tem empresas e serviços associados à segurança da informação, e a gente observa então a expansão desse mercado por conta dos processos de transformação digital que as empresas estão passando. Então, quanto mais existem dados, existem aplicações, existem dispositivos como celulares, como computadores, etc., que vão fazer parte dessa mesma rede, que é uma rede global, vamos falar dessa forma, mais problemático, mais desafiador será as discussões e o ambiente de segurança cibernética. E aí, observando esse ecossistema de fornecedores de soluções para proteger esse mercado, a gente observa, por exemplo, a Houston entrando como um player que desafia esse mercado brasileiro. E o mercado brasileiro vai ser muito focado em facilidade, em baixo preço, e uma questão também que envolve quem opera isso. Então, mão de obra preparada para atender essas empresas e, eventualmente, fazer os processos de proteção ou de detecção e ação, resposta a esses processos quando existem aí brechas de segurança, vazamento de dados e ameaças de segurança cibernética em geral. Então, eu vejo o Brasil nesse contexto e de maneira massiva, pela diversidade, pelo tamanho das coisas
e pela necessidade de ter essa infraestrutura de que nem sempre é fácil de se obter, tanto de tecnologia como de pessoas preparadas para trabalhar esse mercado. Nós falávamos sobre vulnerabilidades. Eu li uma coisa ontem, coincidentemente, me chamou muito a atenção. Fica aqui uma informação, até uma curiosidade, mas tem a ver com o contexto de segurança. Alguém fez um experimento e pegou o velho Windows XP e colocou ele numa rede, mas não fez nada, não abriu o navegador, não fez nada. Em cerca de algumas horas já tinham 26 malwares instalados neles, ou seja, vulnerabilidades não endereçadas, alguém na rede está fazendo scan, ou seja, esse submundo, tem alguém que está utilizando de uma forma, acredito eu, até automatizada, né? E aí acho que é o que a gente que eu vou fazer o gancho, que fica procurando elementos na rede com vulnerabilidade para fazer a penetração. É isso mesmo? Esse é o perigo que a gente está passando? Acredito que sim, esse é o perigo mesmo. Vamos olhar um pouco esse exemplo, achei bem interessante por sinal, né? Então, quer dizer, é uma plataforma que não teve as atualizações. Deixou de ter, né? Deixou de ter, então esse já é por si só um grande desafio ter essa falta de atualizações, né? Porque na verdade é uma corrida, né? E aí a gente entra numa conversa que eu acho relevante contar aí para quem está nos assistindo também, que é a distinção entre ameaças que são conhecidas e ameaças que não são conhecidas por alguma razão. Nesse exemplo do XP, né, imagino que várias ameaças, depois que o Windows XP deixou de ser desenvolvido e surgiram os outros sistemas operacionais de mercado, não houve essa atualização, mas justamente essa corrida. Acontece uma ameaça, alguém identifica isso, traz para uma base central global e se dissemina essa informação para que exista uma correção, uma vacina, que eu vou chamar de assinatura, do ponto de vista técnico. Do outro lado, as ameaças desconhecidas, que ainda não tiveram esse processo, e é justamente o grande desafio. Porque realmente todos os dias existem ameaças não conhecidas, ou o surgimento de novas ameaças, que não dá tempo de alguém olhar para aquilo e disseminar a vacina para todos os sistemas que estão envolvidos dentro de uma rede ou dentro das redes. Então é isso que acontece. Essas ameaças desconhecidas necessitam serem tratadas a partir do comportamento ou do impacto que essas ameaças vão trazer para a rede, para a empresa e tal. Eu sei que a gente vai falar muito sobre isso, mas eu só queria colocar esse ponto importante, que é a distinção do que é conhecido do que é desconhecido, e aí realmente o que é desconhecido é o que vai acabar chamando mais atenção nos dias de hoje. Quando nós aquecíamos aqui para essa gravação, eu mencionei que eu nos primórdios, eu devia ser muito criança, é verdade, usava o computador lá pelo final dos anos 80, e meu antivírus tinha 29 vacinas, 29 assinaturas reconhecidas. Hoje, isso nem em 1/10 de segundo aparece essa quantidade. Eu vi um estudo que são, não sei, centenas de novas ameaças por dia, ou sei lá. É um número assim, considerável, né? Então, realmente se tornou fora de questão se basear somente em assinatura. E aí eu até peço para o Alex fazer uma observação. Nesse contexto de um mundo que as ameaças não param de se multiplicar, né, existe um mercado que está ávido para buscar soluções ou proteções contra isso. E aí você está bem inserido nesse contexto e nesse mercado, né? Então, como é que é a reação do mercado? Elas reagem ao medo ou às novas tecnologias? Para responderte eso, quiero agarrar el punto anterior. Y es que si tú tienes una máquina de XP o Windows 95, estamos hablando de 30 o más años atrás. Sí. Entonces, esa máquina, aun cuando no se conecte a nadie, no abre el Internet Explorer, tiene aunque sea el protocolo del reloj atómico. Esa señal de me encendieron después de 30 años, necesito saber a qué hora estoy, y ahí hubo una conexión. Entonces, tú te imaginas hoy que tenemos en nuestras computadoras
conectados contra plataformas que están en la nube, bien sea nuestro correo, bien sea que hacemos una videoconferencia, bien sea que chateamos con alguien. Tenemos el WhatsApp o cualquier otra herramienta y la abrimos en nuestra computadora. Entonces ya es tu computadora hablando con distintos servidores. Sí. Y eso sin contar si son plataformas bancarias o de una empresa de seguro o una empresa de loyas o lo que sea, que tienen que estar hablando sobre los clientes, los pacientes, la información de las pólizas. Entonces, la comunicación o la cantidad de conexiones es tan grande y en tantas dimensiones que tenemos que empezar a proteger por capas. Tenemos que utilizar distintas tecnologías. El gran reto de los clientes hoy es que dicen, si no tengo protección, me atacan. Pero si tengo, ¿por dónde va a venir el ataque? Entonces hay como un miedo de decir, si ya yo lo puse todo, todavía soy vulnerable. Entonces una de las herramientas que le da Hillstone a la industria, a nuestros clientes, es que podemos darle una pantalla para ver el tráfico de la red, interpretarlo y poder decir este tráfico es bueno o este tráfico es malo. Entonces, con esa interpretación, utilizando nuestros algoritmos de inteligencia artificial, le damos al cliente la posibilidad de decir, me protejo de esto y de esto no porque confío que esa data es buena. Entonces empezamos a insertar essas herramientas para que os clientes se sintam protegidos. Você falou em análise de tráfego, aí eu vou fazer uma ponte com dois conceitos importantes que eu quero que a gente fale um pouco mais, que é exatamente a análise do comportamento da rede, que passa pelo NDR, né, que é um dos conceitos, e o XDR, que é uma análise um pouco mais abrangente, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois conceitos, que tem exatamente a ver com isso que você falou, né? Sim, sem dúvida. O primeiro ponto que até tem a ver com o começo da sua fala é a análise de tráfego. Então, a gente observa mecanismos de análise de tráfego há muito tempo, desde a década de 80, 90. A gente chamava de NTAs na época, né? Network Traffic Analyzers. Né? Então, até vem alguns acrônimos aqui na memória, né? A gente sabe como é que é, nem tem mais cabelo, né? Pra gente, ou ficaram brancos. Ou ficaram brancos, a gente acaba lembrando aí dos acrônimos. E isso se transformou houve uma evolução dessa tecnologia, desse conceito, para entender que não é só a captura, a análise desses dados, é justamente a inteligência que se aplica para que essa análise seja feita de uma maneira mais sofisticada, num certo momento, mas que traga mais insights sobre o que realmente está acontecendo. E aí a gente acaba usando a definição do Gartner, nesse exemplo, né, que é a definição do NDR, Network Detect and Response. Aplicando a realidade que a gente está falando aqui, é um dispositivo, que pode ser um dispositivo virtualizado na nuvem ou na rede mesmo ali, que a gente chama de on-premises, né, ali na localidade mesmo, na rede interna, capaz de fazer esse monitoramento e essa análise desses dados. No nosso exemplo aqui, a gente chama de Hillstone BDS, mas não vem o caso aqui falar especificamente de produtos, e sim do conceito. Então, o NDR, esse dispositivo, essa inteligência, essa capacidade, aplicando inteligência artificial, aprendizado de máquina, para entender o comportamento da rede, do que está acontecendo na rede. Aí voltamos à discussão lá do que é assinatura versus o que é conhecido do que é desconhecido. Então, quando a ameaça pode ser desconhecida ou ainda não capturada ou categorizada, é necessário então analisar o comportamento, né? Então essa é a questão toda. E aí isso gera uma série de dados, gera uma série de insights do que está acontecendo, análise forense, o que quer que seja, e aí essa informação ela tem que ser tratada, né? E aí sim gera as ações, aquilo que é a resposta a essa possível detecção de uma ameaça real, né? Que é essa ameaça real que vai causar o problema nas empresas. Mas eu tenho uma dúvida. Ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, o tráfego na rede das empresas tem uma variação
natural, normal, novas aplicações entram, aplicações antigas saem, né? É muito difícil definir quais são os limites para que algo possa ser considerado malicioso, né? Como é que se resolve essa situação? É interessante isso. As pessoas falam muito no tal do falso positivo, né? Que também por definição, por classificação aqui, a gente fala que tem o tráfego legítimo e o tráfego malicioso ou anormal. Então, a primeira coisa que essas ferramentas, no caso da Houston isso é muito claro, tem que fazer. Elas têm que fazer uma leitura que a gente chama de baseline da rede, entender o que é normal. E aí, de fato, existem as flutuações. Na madrugada de sábado para domingo, a equipe de TI introduziu uma aplicação nova que vai ser a nova ferramenta de fazer reembolso das pessoas da empresa, qualquer tipo de ferramenta. Essa ferramenta pode fazer uma requisição de um certo serviço que não estava no baseline aprendido até então. Dá um pico diferenciado, inesperado. Então, nesse momento, de fato, a ferramenta vai alertar, ela vai dizer, opa, tem alguma coisa diferente aqui, mas isso vai entrar num fluxo. E aí, chamando a atenção aqui para as equipes de operação que vão resguardar e vão trabalhar tudo isso. Então, as equipes de operação, os seres humanos, eles vão ser alertados que isso está acontecendo, e esse ser humano vai ser capaz de falar, olha, realmente isso é um tráfego legítimo, né? E aí marca aquele tráfego como um tráfego normal, né? Existe uma marcação, é muito fácil, por sinal, a ferramenta é muito fácil de se trabalhar, entra completamente dentro dos processos das políticas. Eu vou dar um nome aqui, que é o SOC, né? O Security Operations Center, mas pode ser qualquer estrutura relativa a isso. E nessa operação cabe esses pequenos cliques que vão, então, fazendo com que a ferramenta aprenda cada vez mais. E quanto mais aprende, mais eficiente é todo esse processo. Por isso a importância do aprendizado de máquina, que são algoritmos, que tem essa capacidade de evoluir e de fazer com que a operação seja cada vez mais eficiente e mais previsível. Até porque um pico de tráfego pode acontecer num horário que não tem alguém para avaliar, então a tecnologia tem que ter a inteligência, usando os recursos da inteligência artificial e aprendizado, para tomar uma decisão. É isso? É isso mesmo. Sí, me quiero agarrar de esto, lo que ustedes están hablando. Si veíamos el firewall tradicional, tú creabas unos VPNs y creabas unas listas de acceso, entregabas unas llaves públicas y privadas y ya. Se empezó a ver el riesgo de que esas llaves o esas credenciales o incluso hasta un password se compartían. Ahora, esa máquina que está haciendo el aprendizaje del machine learning no necesariamente es una máquina física, puede ser una máquina virtual. Sí. Y esa inteligencia artificial no es un administrador de seguridad del firewall, es un algoritmo ya no de las llaves, sino que dice, si esta llave ya yo le entregué y está teniendo este tráfico, esa máquina empieza a aprender esa información que tiene la capacidad de desarrollar inteligencia artificial para empezar a tomar decisiones del tráfico maligno o no. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros también, como líderes de la industria, tenemos esa visión para apalancarnos el compute power, ir mejorando nuestros algoritmos. Ya no del tema del intercambio de las llaves, sino del comportamiento del tráfico. Entonces, tú lo dijiste, si hay un tráfico en la noche, es saber entender, estoy bajando una actualización del sistema operativo de todas las computadoras de una empresa o se están robando la base de datos de la empresa. Entonces, esas decisiones las tomamos basadas en esos patrones de comportamento que estamos viendo utilizando nuestra inteligencia artificial. Bom, isso tudo também se conecta com o conceito do XDR, né, que é a visão expandida, né? Eu estou entendendo, e eu como leigo, que o NDR ele é uma parte de um todo, onde está também o XDR, um tráfego, por exemplo, de ransomware. Né? Sim. Digamos um ransomware. Digamos que uma empresa
esteja naquele momento sofrendo um ataque, ela tenha ou não a solução da Houston. Como é que sucede a operação? Como que é a operacionalização eu falei do ataque, mas tendo ataque ou não, como é que se implanta e como se opera a solução da Houston com esses conceitos dentro da empresa? Muito interessante. Como é que tudo isso acaba acontecendo e funcionando? Tem um ponto antes de chegar no ransomware, que é o que vem antes do ransomware. Os ataques, eles nunca são, ou raramente são, da noite por dia. Existe uma preparação e o quanto mais esse atacante passa-se desapercebido, melhor. Para ele. Tá certo, melhor para ele. Mas aí que vem o que a gente está falando aqui. Aí voltando para o que acontece na prática. Tanto o XDR como o NDR, e aí eu já vou falar do XDR, a gente está falando agora há pouco do NDR, é capaz de, pelo comportamento, pela análise comportamental, ser proativo nesse processo. Então, o processo não é... O ransomware é o final do processo. Tá. É o pedido de resgate, isso é o final do processo. Existem vários frameworks, várias metodologias de entender essas fases de ataque. Entender como que é essa vida do atacante, que vai começar fazendo um scan da rede, vai tentar achar uma brecha ali, tem um processo. E eu vou te citar dois que a gente acaba fazendo dentro da Houston. Um é a cadeia de ataque, que em inglês a gente chama de Cyber Kill Chain. Tá. E o outro é um framework, na verdade, muito conhecido no mercado, por isso que eu vou citar, que é o Mitre Attack. Que outros fabricantes, isso é bem conhecido na indústria. Então, esse mapeamento do processo é extremamente importante para que as equipes de operação atuem nesse contexto. Então, vamos lá. O NDR, que é um sensor da rede, que vai ver o que está acontecendo ali, vai ver, processar, ele é um dos elementos que vai comunicar, que vai trocar ideia com a outra parte dessa história, que é o tal do XDR, Extended Detect and Response. O XDR vai olhar, vai escutar o sensor, os sensores, vai escutar o que está acontecendo na estação, o que está acontecendo no servidor, no roteador, em qualquer elemento que esteja conectado à rede, incluindo os nossos celulares. Tá. Né? E aí, de um ponto de vista holístico, olhando de cima, vai ser capaz de olhar, de entender, ainda de maneira mais estendida ainda que o NDR teve ali naquela visão que ele tem local. Então ele vai ter uma visão central do todo, a big picture, né? E a big picture vai ser, então, essa central vai ser capaz de usar para fazer essa detecção e criar todos os fluxos automatizados ou envolvendo as equipes de operação para mitigar, resolver, responder a essas ameaças que vão acontecer exatamente todos os dias. Inclusive automatizando certas ações? Inclusive automatizando certas ações. Porque às vezes, como falamos, né, se acontece um evento de madrugada ou no final de semana, alguma ação tem que ser tomada e essa tecnologia tem a capacidade de ter o insight e tomar alguma atitude. Exatamente. Puxa vida. Já me sinto um pouco melhor, porque, bom, a gente ouve falar tantas histórias, né? Você mesmo, Alex, comentou quando conversávamos antes sobre ataques a hospitais, por exemplo, que é uma coisa hedionda, né? Você impedir que um hospital tenha acesso às fichas médicas, enfim. E são coisas que acontecem e ainda são vou chamar aqui de ataque de ransomware especializado do mal, né? Sí, imagínate si cuando, como tú lo dijiste, los primeros virus querían era robar una música que tú tenías original y era una canción que tú pasabas en el mundo de peer-to-peer connection. Sí. ¿Cuánto costaba una canción? ¿Verdad? Un CD costaba $20, $1 por cada canción y después, ¿cuánto vale una vida? ¿Verdad? Una persona que está enferma, que entonces el hospital no le pueda dar servicio, no lo pueda operar, no le pueda hacer un tratamiento. O sea, si un hospital pierde el control de cuánta medicina le dio a un paciente, el hospital se va a ver forzado a decir al atacante cuánto dinero quieres para yo seguir haciendo mi negocio.
una red de loyas necesita vender su producto, si le bloquean los puntos de venta para pagar, ¿cómo cobra el dinero? ¿Cómo entrega un producto sin poder cobrar? Entonces, ¿qué vale más? ¿La mercancía gratis o una comida que se daña en un restaurante que no la puedes vender o pagar 5,000, 10,000 o a veces hasta millones? Entonces, la idea es que la información se ha hecho tan valiosa y al haberla digitalizado toda, tenemos que proteger esse mundo digital da informação. Não, com certeza. Puxa vida, o nosso tempo já foi e faz tempo. Ah, sim. Mas eu queria só para a gente encerrar, vocês comentarem brevemente, a gente está gravando isso aqui, eu sei que a Houston está fazendo um evento hoje, vocês estão se comunicando com parceiros, com clientes, é isso que está acontecendo? É isso mesmo. Você quer comentar? Sí, este año estamos haciendo nuestro primer partner event de Brasil, dedicado para Brasil. Lo estamos llamando Visound 2024. Hemos invitado a importantes distribuidores que a su vez tienen unos parceros o unos integradores o canales que nos están ayudando a penetrar el mercado de Brasil en distintas verticales, telco, gobierno, sector privado, y tenemos una sala llena de personas. A los que no pudieron venir, les compartiremos el contenido y gracias a ti por venir a entender qué es lo que estamos haciendo con nuestros parceros, porque ellos son la fuerza que nos va a ayudar a crecer y traer esta seguridad al mercado de Brasil. Assim que muitas graças, muito obrigado. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu sempre falo, eu sou a pessoa que mais é favorecida pelo Papo Fácil, que eu aprendo um monte com vocês, aprendo sobre segurança, situação do mercado, né, essa parte das ameaças. Eu só posso querer que a gente possa, daqui a uns poucos meses para frente, voltar a conversar. Sempre haverá novidades, sempre haverá algo a ser comunicado que a gente possa conversar de novo. Pode ser? Claro, muito obrigado. Sempre. Sempre, estamos por aqui. Maravilha, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Houston Network, com o Alex Rodrigues e o André Kupfer, né? Tivemos essa conversa sobre tecnologia de cibersegurança. Até uma próxima vez e que não demore muito. Até lá. Obrigado. Obrigado. Prazer. Tchau, tchau.